Olha, tem uma pergunta que me foi feita em um consultório e me pediram para me fazer essa resposta, perguntando assim: o autismo tem cura? É um assunto muito complicado, mas eu prometi para a paciente, né, que iria fazer um vídeo. E aí eu resolvi fazer como uma, uma revisão de alguns artigos que estão publicados nas maiores revistas, como que alguns tipos de autismo, que nós definiríamos como alguns espectros do transtorno do espectro autista com deficiência de micronutrientes. Então nós temos um grupo que a maioria dos estudos mostram, primeiro, que ele é comum em quase todos os artigos, que crianças com TEA têm baixas de vitamina D. Então isso aí é um achado conjunto em todos os lugares. Segunda coisa, o TEA também tem uma maior incidência ou a probabilidade maior de ter uma deficiência de folato e vitamina B12. E eles comparavam isso com crianças normais, sem autismo. Outro achado muito prevalente foi o nível de ferritina, que foi inconsistente, mas mais baixos entre crianças com TEA do que o controle. É um achado que você vai somando os micronutrientes, que podem realmente, às vezes, em alguns casos, melhorar bastante. Outro achado, e os outros achados foram muito inconsistentes, porque não teve uma prevalência certa, por exemplo, da dosagem de zinco, de cobre, de vitamina A, E. Óbvio que se baixo tiver, isso é um complicador. Não significa que... Eu quero que você entenda uma coisa. Nós não estamos trabalhando, eu não trabalho com a ditadura dos números. Cada indivíduo é de um jeito. Então, quando esses artigos saem, eles servem como um alerta, simplesmente. Mostra que devemos aprofundar e que cada indivíduo, às vezes, você vai ver um autismo com uma vitamina B12 muito baixa, e você recupera, volta ao normal, vários sintomas do TEA somem ou reduzem. Então isso eu já presenciei em consultório. Então esses artigos, eles têm essa finalidade. Então o fundo o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Como tal, ele influi e é influído por vários fatores, incluindo estados nutricionais. Isso é óbvio. Então, você fazendo uma revisão, tem uma diretriz de artigo chamada de Prisma, onde você vai explorar vários artigos e sintetizar sistematicamente a literatura existente, mostrando a deficiência de micronutrientes, então vitaminas, minerais e oligoelementos. Foi isso que eu fiz. Então, eu fiz uma diretriz rápida, não dá para fazer todo o prisma, porque ela exigiria ali separar pelo menos uns 2.000 artigos ou mais, mas eu separei uma quantidade que dá para ter uma estratégia boa de abrangência e mostrando que a descoberta dos quadros complexos de níveis de micronutrientes em TEA são recorrentes, não são pesquisáveis, a maioria deixa passar, que a vitamina D tem que ser sim quase que um protocolo pensado, e vários também outros artigos que não batem com outros. Não significa que todos devem falar a mesma palavra. Ciência não é isso, né? Ciência não é ditadura de números. Se for, você está olhando para o lado errado. Mas sabemos que as outras vitaminas, como vitamina A, vitamina E, né, os minerais, o ferro, a ferritina, o iodo, o zinco, tiveram dados contraditórios. Alguns mostraram
mostraram alguns artigos que houve piora substancial, quer dizer, houve chamamos de uma heterogeneidade na metodologia do estudo. Quer dizer, não houve a mesma forma que foi avaliado um grupo, não foi avaliado outro. Obviamente, se você avalia com métodos diferentes, você vai ter resultados diferentes. Isso não precisa ser uma sumidade intelectual para compreender isso. Só que a gama de micronutrientes, né, essa revisão, um escopo simplório que eu fiz, uns 300 artigos, mostram essa inconsistência de dados. Óbvio que, às vezes, variáveis externas causam doenças. Às vezes, hábitos alimentares desencadeiam, né, a doença. Então, nós estamos falando de o transtorno do espectro autista, que é uma perda da habilidade da interação social e na comunicação e na presença de comportamentos repetitivos. Isso já é uma definição de 2020, eu não estou nem indo nas primeiras definições. Então, a origem do TEA é complexa? Sim. É genética? Sim. É fatores ambientais? Sim. Tem relação com micronutrientes? Sim. Todos trabalham potencialmente causando? Sim. E, novamente, o papel da nutrição é fundamental, especialmente a deficiência de nutrientes, que é um ponto que eu vejo que é pouco pensado e falado hoje em dia. E nós temos uma numerosa publicação. Então, os micronutrientes, especialmente a deficiência dele, torna o ponto focal da maioria dessas pesquisas. Por quê? Essencialmente para uma miríade de processo fisiológico. Cada indivíduo, às vezes, uma criança com baixa vitamina A, o sistema nervoso central dela vai responder de um jeito. Às vezes a baixa concentração de iodo é de outra forma. Ou a baixa concentração de vitamina B12 é de outra forma. Então, os micronutrientes, eles estimulam, presta atenção, desenvolvimento, migração e diferenciação de células nervosas. Qual que é a função? Eu vou repetir. Qual que é a função dos micronutrientes? Ele faz o desenvolvimento, ela promove a migração de neurônios e diferenciação de células nervosas. Diferencia, quer dizer, células que deveriam estar fazendo a função mais nobre, mais refinada, deixa de fazê-lo. Por falta. Então, isso já é robusto, a compreensão disso. O que não é porque cada indivíduo é de um jeito. Isso aí também é outro coisas, né? Novamente, auto-explicável. Então, a deficiência desses micronutrientes tem um impacto, sim, na cognição e física dos pacientes com TEA. E essas crianças com TEA exibem uma complicação, que é um padrão alimentar difícil. Eles têm preferências, eles têm aversões únicas e que causam um desequilíbrio nutricional. Só nesse fato, só do comportamento ter uma aversão única a um tipo de comportamento, isso vai repercutir no desenvolvimento e na diferenciação celular e neuronal. Então, esses hábitos alimentares restritos é como se fosse um processo retroalimentativo. Limita a ingestão de certos alimentos e nutrientes. E aí, outro problema. Nós temos também problemas gastrointestinais, relatados comuns em pacientes com TEA. Veja que uma coisa vai levando a outra. E o que essas alterações gastrointestinais mostraram? Que TEA, podem afetar a absorção e o metabolismo de nutrientes. Olha aonde chegamos. Quer dizer, aquele padrão restrito alimentar, ele não é só um padrão. Ele modifica toda a arquitetura do intestino, ou do sistema gastrointestinal, ou dos receptores que absorvem e promove o metabolismo de nutrientes, que isso é importante. Então, essas crianças têm risco mais elevados de deficiências de micronutrientes,
que acabam piorando os sintomas que já existem. E influenciar a identificar isso é fundamental. Fundamental. Tem alguns autores, né? Tem um autor que é o chamado de Robea, né? Robea, publicou em 2020 um artigo que postulou que o desequilíbrio dos micronutrientes em crianças com TEA pode ter uma implicação potencial nos sintomas e na gravidade da doença. Eu vou repetir o que o Robea publicou em artigos em revistas de impacto. Ele postulou, 2020, ROBEA e outros, né? Que é um artigo grande. Ele postulou, né? Chegou à conclusão que aqueles casos mais graves de autismo é fruto de um desequilíbrio de micronutrientes que potencializa a gravidade da doença. Apesar de, obviamente, não todos concordam com isso, mas foi um achado importante. E, apesar desse fato, ainda não foi comprovado, né, no sentido de esse aqui é o problema da nossa ciência. Todo mundo tem que achar a mesma coisa. Então, assim, não funciona assim porque cada indivíduo se posiciona e cada organismo é um metabolismo diferente. Mas só o fato dele ver isso e por experiência, observar isso, e eu também já vi isso em consultório várias vezes, é fundamental você ter uma pleiade de pesquisa laboratorial para você poder evitar estar com uma criança ali e a vitamina B12 está ali, que eu já vi esses dias aí, uma vitamina B12 de 32, né? Uma criança com um comportamento terrível, com TEA, e que ao repor houve uma melhora do comportamento, não houve, obviamente, a cura, mas os sintomas comportamentais mais graves, eles ficaram mais a menos. Então, tem um outro lado que se deve olhar, e que a maioria não olha. Por exemplo, tem um outro pesquisador, né, o Rashiet, né, Rashidet, ele publicou em 2021. Ele pesquisou 57 crianças autistas, comparou com 50 crianças controle, e ele mostrou lá que a baixa concentração de magnésio, zinco, cobre, ferro, fósforo e cálcio piorava o comportamento. Um relato importante. Tem um outro artigo que ele avaliou 44 crianças com TEA, o REZAI, né? REZAEI, publicou em 2022, 44 pacientes autistas, e ele reparou que com a reposição do zinco melhorou o comportamento mais agressivo. Então, tem uma quantidade de artigos bem interessante. Tem um do Tang e Yang, TANGEWEN, que foi um estudo retrospectivo de caso controle. Ele avaliou 93 casos de TEA e mostrou que a baixa ferritina era um preditivo de sintomas mais graves. Tem um outro artigo, vou citar vários artigos, porque eu fiz uma revisão, né? O Tinkovic, e outros, TINKOV. Ele publicou em 2019 60 casos de autismo, comparou com um caso controle, 30, e ele viu lá que os quadros mais graves, eles tinham baixa concentração de vários oligoelementos. Então veja, vitamina B12, né? Tem um bom artigo do Topal e outros de 2022, o TOPAL, que é um estudo de caso controle, 72 casos de pacientes com TEA, que também o comportamento ficava muito mais grave quando estava com baixa vitamina B12, folato e ferritina. Então, nós temos esse número de casos, né? E nós temos
A quantidade de artigos chega a mais de 4.000 artigos, mostrando que esses sintomas comportamentais mais graves, que são difíceis de ser controlado por alguns grupos de remédios muito efetivos, tem a ver com uma deficiência de micronutrientes e que tem que ser pesquisado, tem que ser investigado. Alguns fazem investigação até em amostra de cabelo. Teve 3 estudos que examinaram o nível de micronutrientes na urina, com foco em achar o zinco e o iodo. A maioria dos estudos excluiu participantes que relataram suplementação, quer dizer, era para tirar mesmo o indivíduo que estava tomando já esses micronutrientes para ver, então, que recebeu, estava fora dos trabalhos. E que, literalmente, quais foram os micronutrientes que mais se apresentou? A vitamina D, esse foi quase que unânime. Vitamina A, teve dois estudos que mostraram nível baixo de vitamina A acabava produzindo ou aumentando sintomas de autoagressão. Teve um artigo com vitamina E, que foi encontrado baixos níveis de vitamina E, e alguns artigos mostrando que vitamina B6, B9 e B12. 3 estudos mostraram. Teve um artigo de 2021 que ele avaliou só alguns minerais, o cálcio, o magnésio, o potássio, o cálcio e o sódio. E o zinco, teve vários artigos mostrando os resultados não muito homogêneos, mas mostrando que o iodo, o cobre e outros elementos e outras vitaminas têm que ser pesquisados. Então, há uma relação de maturação de neurônio, de migração e diferenciação. Há uma relação desses micronutrientes em comportamentos mais agressivos e mais difíceis de tratar. Há uma relação entre a piora da interação social, da cognição desses pacientes com alterações de micronutrientes. Então, tem que fazer parte da pesquisa do psiquiatra infantil, do neuropediatra, né? Essas informações, porque tem um volume de produção científica muito grande. Então, os principais minerais têm que ser pesquisados. E isso realmente faz a diferença e ajuda bastante os pacientes. Então, tá aí a resposta para a minha paciente que pediu que a mãe, que tem gêmeos, os 2 filhos autistas, e ela perguntou se tinha alguma produção científica nesse sentido. E eu falei que sim, né? E tá aí. E para finalizar, mostrando que os oligoelementos, por exemplo, o status do ferro, foi o mais comumente investigado quando se trata de oligoelementos. Então, ferro. Então, eu ia avaliar também diretamente, tanto direto quanto indiretamente, pela medição do nível de ferritina. Então, a medição direta e direta dá para você avaliar muitas coisas e investigar como que está a deficiência de ferro nesses pacientes, até pela alteração gastrointestinal e até pela predileção comportamental. Tá, foi um tema hoje mais denso, um pouco, mas é fundamental saber disso. Então, continuemos. Um abraço.